Olá, hoje eu vou apresentar a minha prova final da matéria de agrometeorologia de agronomia da PUC Paraná. Então, aqui na questão 1, vou falar um pouco sobre como a radiação solar afeta o metabolismo e o crescimento das plantas. A gente vai começar explicando o principal processo que a planta leva pelo sol, que é a fotossíntese, que ele é um processo realizado por organismos autotróficos. Esses organismos captam luz solar e convertem em energia química que é utilizada para a produção de compostos orgânicos, baseada em água e dióxido de carbono. A planta utiliza esse composto para sua nutrição, assim conclui-se que a luz solar está ligada diretamente com seu desenvolvimento e sua produção. A fotossíntese, a planta usa depois que ela tem área foliar. Antes disso, ela retira mais nutrientes do solo do que da luz solar. Então, por exemplo, quando a planta estiver enchendo o grão, é fundamental a fotossíntese para o enchimento do grão. E não tendo um fotoperíodo adequado para essa planta, para essa cultura, você pode perder em produtividade da planta, do grão, da cultura cultivada. Aqui na questão 2 eu vou falar um pouco sobre o índice de área foliar, ou IAF. É a estimativa da biomassa de toda a parte vegetativa da planta. Através de síntese de metabolismo, a planta produz os fotoassimilados. Toda planta produz uma certa quantidade de fotoassimilados pelo índice de área foliar. Se ela tem 1 cm², por exemplo, ela produz X fotos assimilada. Se uma planta que vegeta bem e que chega a seu ponto reprodutivo com bastante biomassa, com certeza ela irá produzir bastante, pois tem o ponto de compensação que a planta precisa produzir para se manter e exportar para o grão. Assim, quanto mais área foliar a planta possuir, maior será a utilização dos raios solares e mais será a produção de nutrientes para o enchimento do grão, conseguindo aumentar a sua produção. Então, a planta, a área foliar é o quanto de folha existe no metro quadrado. Aqui numa foto que a gente tem do lado, a gente tem o exemplo da medição por cima, assim. Aqui na questão 3 foi perguntado quais critérios devo definir na escolha da cultivar em termos climatológicos. Aqui eu destaquei 3 principais critérios para a escolha da cultura e da cultivar. Um é o regime pluviométrico da região, quanto que por mês chove, quanto por ano chove, em qual época do ano mais chove, qual que é o fitoperíodo da região e da cultivar necessária. Então dependendo do ano, você tem um maior fotoperíodo do que o outro. Por exemplo, no verão você tem um maior fotoperíodo do que no inverno. Isso por causa da posição da Terra em relação ao Sol. Também existe a temperatura média da região. Existem regiões mais perto do Equador que possuem uma temperatura alta e constante. Agora, existem regiões mais para os polos que essa temperatura ela varia durante o ano. Então, ela tem mudanças. Às vezes tem cultura que não vai nessas mudanças de temperatura, não chega a se produzir em temperaturas baixas ou temperaturas altas, e tem culturas que precisam de temperaturas baixas, então é um critério bem fundamental para a escolha da cultivar na região. Aqui na questão 4 foi dado 2 gráficos de 2 localidades diferentes, mostrando a temperatura média, temperatura mínima, a temperatura máxima e o regime pluviômetro durante o ano inteiro. Aqui na primeira localidade a gente consegue se classificar como CWA, que nessa tabela ela mostra, ou seja, um clima temperado com o inverno seco, com, tendo chuvas esparçadas mais para o verão, então são nos meses mais quentes do ano,
A temperatura média do ar no mês mais quente é superior a 22 graus. Então aqui você consegue ver que nos meses, por exemplo, ali, ó, de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, a média é maior que 22 graus. Aqui no gráfico da segunda localidade a gente classificou como CFB, que seja é um clima que se mostra com características de climas temperados chuvosos, com chuva todo o ano, ou seja, aqui você consegue se observar que a chuva ela é constante, ela muda um pouco a quantidade, mas é pouco essa diferença, ela não varia tanto. Uh, Apresenta um clima bem úmido por causa dessas precipitações que ocorrem o ano inteiro e sem apresentar uma estação de seca definida, apresentando temperatura média no mês mais quente entre 22 a 10 graus, ou seja, nos meses mais quentes, a temperatura a, entre os anos, a temperatura média ela vai ficar entre 22 a 10 graus. Então aqui você consegue observar, por exemplo, em junho que é o mês mais frio do ano nessa região, é 12 graus a média. Ela pode ocorrer de bater uma temperatura menor, porém a média da temperatura é 12 graus, então ela mantém essa temperatura. Aqui na questão 5, foi pedido para fazer o potencial agrícola das localidades e quais seriam as culturas adequadas. Agora, no primeiro gráfico, conseguiria-se fazer apenas duas safras, safra regular e safrinha, já que possui uma época de seca muito grande e assim seria muito risco você plantar nessas épocas de seca. Numa cultura produtiva de grãos, porém nessa época de seca você pode fazer uma cultura de adubação verde, como braquiária, essas culturas que melhor se adequam nesse clima. Já na época de safra e da safrinha, seria bom, teria como você produzir soja, milho, um pouco de milheto, mas o milheto também tem como ir na época mais seca. Então, é uma das culturas que são adequadas do jeito que tem que ser aplicado. Já no segundo gráfico, se mostra um clima ideal para fazer safra, safrinha e safra de inverno, já que apresenta um ótimo regime pluviômetro que o ano inteiro tem chuva constante, então você vai ter água disponível pelo ano inteiro e a temperatura não é inferior a zero, então você consegue cultivar. Por exemplo, você consegue fazer as culturas tranquilamente, como durante a safra e safrinha, como soja, milho, trigo, feijão. Já nas culturas de inverno, você pode produzir aveia, trigo, azevém. Então, é uma região muito mais ampla para a agricultura, muito mais fácil de ser explorada pelo clima, pois consegue-se ter um regime pluviométrico muito bom e durante o ano inteiro, então você não tem problema com seca, que acontece na segunda localidade. Então, aqui na questão 6, foi para mim considerar que será plantado soja em duas localidades, qual que eu escolheria? E era para me justificar. Então aqui eu fiz os cálculos de acordo com os dados que foi me passado da soja ser 1.200 graus dias e a temperatura base é 9 graus. Aqui é na localidade 1, que é a localidade que eu escolheria para fazer a aplicação da cultura da soja, dessa soja, certo? Pela questão do período. O período seria extremamente menor que o outro, pela questão do fotoperíodo que você vai ter naquela época, naquela região. Então você consegue ter uma soja com 70, o tempo do ciclo dela é de 75 dias, sendo a melhor época de plantio em novembro, para não correr riscos com a pluviometria da,
para não ter riscos de perder a soja para seca, que não consiga germinar. Então o regime pluviométrico já vai estar bem mais estabelecido. Seria a melhor época de plantio em novembro. Se for realizado o plantio em novembro, você consegue fazer a colheita aproximadamente 15 de janeiro, considerando que você vai levar 2 meses e meio aproximadamente de ciclo da soja. Agora na localidade 2, no próximo slide, aqui a gente, nessa localidade 2, aplicando os cálculos através das fórmulas, a gente consegue estabelecer um período de ciclo de 160 dias, ou seja, é mais que o dobro do período da soja na outra região, pela questão da temperatura. Então, essa localidade, às vezes, você consegue aplicar ela, consegue plantar, não teria problema, porém, o ciclo dela seria muito maior, então você teria um gasto maior com aplicações, um gasto maior com tudo. Então, pensando na viabilidade lucrativa, a localidade 1 é bem mais vantajosa de se realizar o plantio. Na primeira localidade, o risco de geada é praticamente zero. Então, por causa de sua temperatura média, no ano mais frio não tem temperatura favorável a esse fenômeno. Então, ali é muito difícil nessa região ocorrer esse fenômeno. Digamos que é praticamente impossível ocorrer. Agora, na localidade 2, durante os meses mais frios, a temperatura mínima é de 7,3 graus. Nesses 7,3 graus, durante o amanhecer, tem um leve risco, um risco moderado de geada. Tem riscos, mas eu considero que seja um risco moderado, pois é um mês que bate essa temperatura, máximo 2 meses ali, não tem um período que seja a temperatura média não é tão baixa, ela fica em torno de 20 graus, então eu acredito que o risco é moderado, tem um risco de geada, porém não acredito que seja muito complicado.